Olá, queridos irmãos e queridos amigos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós queremos louvar a Deus por vida de todos aqueles que têm acompanhado, então, essas aulas, esses momentos que nós temos tido aos domingos pela manhã, todo domingo, então, meditando sobre esse tema de fundamental importância, que é a Igreja de Deus, a Igreja do Deus vivo, descobrindo, então, as marcas, as características desta igreja, que é uma igreja saudável. Nós ainda não entramos de fato nas marcas que definem uma igreja como saudável, embora vez por outras temos já percebido marcas importantes desta igreja, mas de fato nós temos começado nossos estudos até um pouco antes das marcas, e tem sido muito útil, algumas pessoas têm comentado a importância que isso tem dado às suas vidas no que diz respeito à compreensão mais ampla do estudo da igreja. Então, nós começamos já nas primeiras aulas. Se você não assistiu, você pode voltar lá no nosso canal, se inscreve no nosso canal e também acompanha os demais vídeos, porque de fato nós temos começado as nossas aulas desde o início, desde a pré-igreja, antes da igreja ser fundada, passando pela fundação da igreja, entrando de fato no conceito, o que é a igreja, e então de fato começando um pouco na história da igreja. Nós começamos nas últimas aulas tratando de um pouco da história da igreja. A princípio, meu plano de fato era ter apenas um panorama bem rápido, em 1, 2 aulas, um panorama da história da igreja, só que a história da igreja é muito rica, é muito profunda, e quando a gente começa a estudar fica difícil de fazer resumos para tentar apresentar de forma coerente e verdadeira um pouco da história da igreja. Então, a história da igreja ela é bem ampla, vale a pena estudar, e nós terminamos, então, não conseguindo apresentar isso em 1 ou 2 aulas. Na verdade, eu desejei ampliar um pouco, então por isso que a gente ainda continua. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando, então, da história da igreja, entretanto, a partir do século, ou melhor, do ano 100. Então, a partir da aula de hoje, nós vamos sair um pouco, inclusive, do contexto da Escritura, porque a Escritura ela vai ali até o ano 90, O último livro a ser escrito é com João, lá na ilha de Patmos, e nós vamos, então, passar desse período, vamos mencionar esses períodos também, mas, de fato, a partir de hoje, a nossa ênfase na história da igreja, tentando ver essa questão da igreja saudável ao decorrer da história, nós vamos, de fato, entrar no contexto do Império Romano mesmo, pós ano 100. E o nosso propósito, nas próximas aulas, a gente está, então, tratando e vendo até o período da Reforma Protestante, chegando até a nossa contemporaneidade, quando, então, nós vamos, de fato, entrar nas marcas específicas para uma igreja ser considerada saudável. Então, você persevere. Certamente, no término desse estudo, você estará bem mais apto para poder compreender o que é a igreja e viver igreja, compreender de fato biblicamente os desafios da igreja e o que de fato é uma igreja do Senhor. Então, só uma breve revisão, nós temos então enfatizado o nosso tema, que é a igreja do Deus vivo, coluna, baluarte da verdade, É a igreja do Deus vivo que é protetora, que é responsável por cuidar da verdade do Evangelho, e que nós temos visto todas essas questões que nós temos por vezes mencionado aqui. Existem procedimentos corretos na igreja, a igreja é a casa de Deus, a igreja pertence a Deus, a igreja tem a função, principalmente, que é o que nós estamos tratando aqui, a igreja tem a função de zelar pela verdade. E nosso texto é o texto lá de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3 e 15, que Paulo diz para que você fique ciente como deve proceder na casa de Deus, que é a coluna e baluarte da verdade. E assim nós devemos ter o mesmo zelo sobre como nós procedemos, como nós agimos, o que nós fazemos ou não fazemos na igreja que não é nossa, mas na igreja que é de Deus. Esse tem sido nosso desafio, mostrando desde a fundação da igreja, lá em Jerusalém. Então você vê no mapa, e nós já temos tratado desse mapa, como o Evangelho ele saiu da pequena cidade de Jerusalém e, então, pela graça de Deus, pela ação da igreja, rapidamente ele alcança o mundo. Então, tem sido assim, desde a sua fundação, a igreja tem crescido, E o grande desafio da igreja, à medida que ela cresce,
é continuar sendo uma igreja saudável, né? Nem sempre crescimento significa saudável, saúde espiritual. Às vezes, para crescer, nós temos que abrir mão da saúde da igreja. E isso não é correto. Na verdade, nós devemos sim crescer, a igreja deve sim crescer, mas esse crescimento ele deve ser saudável. Nós temos visto, então, como essa igreja cresceu, como ela alcançou o mundo da sua época, e nós paramos, então, no contexto ali das viagens missionárias de Paulo. E um dos pontos que a gente tem destacado, e vamos continuar enfatizando, especialmente no que diz respeito ao que a história mostra, né? Nós temos a verdade bíblica, mas nós também temos uma verdade histórica. Verdade histórica não inspirada, não de fato com a mesma autoridade da Escritura, não, claro que não, mas nós temos sim a história que mostra o que aconteceu na vida da igreja. Pontos positivos, pontos negativos. E quando nós olhamos então para a vida histórica da igreja, né, especialmente pós-ano 100, nós podemos então olhar para a história e tirar desta história lições positivas, né, lições de alertas para a vida da igreja hoje. Então, a teologia histórica ela é muito importante, né? Alguém pode dizer, mas para que ficar estudando história, né? Para que ficar dando aula de história da igreja? Vamos estudar a Bíblia. Aqui, primeiramente, é uma EBD, Escola Bíblica. Então, aqui é tipo uma aula mesmo. É para estudar. E numa escola a gente estuda muitas coisas que dizem respeito à fé. Entretanto, nós não podemos desprezar a teologia histórica, porque olhar para o passado nos ajuda a viver melhor e discernir melhor o presente. Então, nós podemos aprender com as virtudes e com os erros da igreja do passado, tentando nos livrar destes erros hoje e tentando aplicar essas questões, essas virtudes hoje, né? Certo ditado diz que a história se repete e, de fato, muitas vezes as nossas lutas hoje são as mesmas lutas da igreja do passado, né? E muitas vezes as virtudes da igreja do passado são muitas delas virtudes que nós precisamos hoje. Por isso, vale a pena, sim, considerar a Bíblia, mas também considerar a teologia histórica. E uma das coisas que a teologia bíblica e histórica mostra é que a igreja, desde o seu início, ela enfrentou lutas internas e externas para ser fiel à verdade do Evangelho e se manter saudável conforme a vontade de Deus. Nós já temos considerado isso, percebido, de fato, especialmente ali nos textos que a Escritura mostra, e esses textos mostram, de fato, que a igreja enfrentou muitas lutas, né? Praticamente todas as cartas do Novo Testamento elas estão envolvidas em um contexto de luta, perseguição e dificuldades. Então a igreja sabe de fato o que é enfrentar lutas. Lutas internas dentro de si, lutas contra a heresia, contra os falsos ensinos e lutas também externas, né? Lutas, perseguições de fora, morte, martírio. Então a igreja desde o seu início ela tem enfrentado ambas as lutas, tanto internas como externas. Aqui nós queremos deixar na sua mente pelo menos um cronograma dos nossos próximos passos para a caminhada do estudo, que é o passo que a gente vai seguir de aqui em diante. Então, nós vamos começar hoje, né, entrando então depois do ano 100, falando sobre o crescimento da igreja no Império. Evidentemente, a igreja desde o seu início ela foi fundada no Império Romano. E a gente quer mostrar como isso progride, né, além do ano 100, tá certo? Além do ano 90, ali 70, nós queremos progredir a partir daí, mostrando o crescimento da igreja. Nós já temos mostrado o crescimento da igreja no livro de Atos, mas nós queremos ir além e mostrar como a igreja cresceu, mesmo depois da geração apostólica passar. Além do crescimento, depois nós queremos tratar da perseguição da igreja no Império. Nós também já temos mostrado as lutas da igreja ali no livro de Atos, né? Ali até mais ou menos o ano 70 ou pouco antes disso ainda, mas nós queremos partir do ano 70 ali, o ano 100, como eu já disse, e mostrar as demais perseguições que houveram para esta igreja, para que ela se mantivesse fiel, ou por ela ser fiel, às perseguições que houveram, então, no Império neste período. E, por fim, não por fim do estudo da história da igreja, mas na sequência que nós queremos apresentar agora, um estudo sobre as dificuldades internas da igreja no Império. Então, a igreja ela tem muitas virtudes,
Mas a igreja, ela também passou por dificuldades, ela também vacilou em muitos aspectos e ela então perdeu algumas características de sua saúde no contexto da história da igreja. Nós queremos perceber isso no decorrer do Império. Então vamos lá, nós vamos começar então hoje falando justamente do crescimento da igreja no Império Romano. A igreja do Senhor, ela sempre, desde o seu início, ela foi uma instituição divina e humana em expansão. Foi uma igreja que sempre cresceu, foi uma igreja que esteve sempre em uma ascensão constante, em um crescimento, por meio justamente da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho fez de fato com que a igreja crescesse muito. E aqui vale a pena nós destacarmos alguns fatores que contribuíram para o crescimento, para a expansão dessa igreja dentro do Império Romano. Então, se nós podemos destacar alguns fatores, alguns deles são esses. O primeiro deles que a gente pode mencionar é justamente o fato que os cristãos primitivos, eles eram movidos por uma convicção ardente. Então, a fé cristã, quando abraçada naquele contexto, ela era abraçada com muito ardor, com muito fervor, com muita alegria e contentamento. Então, quando alguém naquele contexto recebia o Evangelho, recebia a fé, essa pessoa ficava tão empolgada, tão encantada, tão maravilhada com a graça de Deus, que ela logo queria, e era o que ocorria, ela proclamava a graça do Senhor. Isso não aconteceu só pós anos 70, anos 100. Na verdade, a Bíblia mostra, já no livro de Atos, e vale a pena a gente dar uma breve considerada, embora estamos falando lá do ano 70 em diante, mas vale a pena considerar que já desde a sua fundação, a igreja era uma igreja empolgada, era uma igreja, sim, avivada. Não um avivamento, como muitos descrevem, um avivamento místico, mas um avivamento de fato que a vida com Cristo ela trouxe um ânimo para a igreja, ela trouxe uma nova esperança, ela trouxe um brilho diferente para a vida das pessoas que assim recebiam o Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, aqui em Atos capítulo 2, vai dizer que esses convertidos, eles perseveravam. Mas o ponto é, 43, que em cada alma havia temor, então temor de Deus. 46 diz que diariamente eles perseveravam, então constância. E o versículo 47 é um ponto muito interessante, Porque ele vai dizer que eles louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. O versículo anterior vai dizer que eles tomavam as refeições com alegria, com singeleza de coração. E os demais textos do livro de Atos, aqueles que mencionam, vai mostrar de fato a multidão unida. Versículo 32 de Atos, capítulo 4, vai dizer que da multidão dos que creram eram o coração e a alma. Ninguém considerava sua nenhuma coisa, nada, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo lhes era incomum, Então havia alegria, havia um brilho. E essa igreja, quando ela então é chamada por Cristo, ela vai e anuncia o Evangelho. E ela anuncia empolgada, ela anuncia alegre. Então os cristãos primitivos, eles de fato, eles foram movidos por uma convicção ardente. Convicção essa que muitas vezes nós temos quando nos convertemos, mas que muitas vezes por falta de uma perseverança, de um crescimento contínuo, nós terminamos muitas vezes fraquejando. Mas a igreja primitiva, desde os seus primórdios, desde o seu início e até depois do ano 70, essa igreja era uma igreja vibrante. Lembre-se que quando há perseguição lá em Atos, a igreja é perseguida, mas ainda sai pregando. É uma igreja que está convicta da fé. Ela não trata a fé como uma mentira ou como uma verdade que não tem importância. Ela trata de fato a fé como uma fé verdadeira, única e verdadeira. Infelizmente, vale a pena aqui abrir um parêntese e dizer que muitas vezes nós temos a verdade de Deus, nós temos a verdade do Evangelho, essa verdade é o poder de Deus para a salvação dos que creem, essa verdade transforma vidas, mas muitas vezes nós tratamos essa verdade como se ela não fosse de fato uma verdade transformadora, poderosa, que pode transformar mente, coração, nossa alma, nossa eternidade. A igreja primitiva, ela não fez isso. Ela, de fato, ministrou o Evangelho, ela tinha empolgação,
ela tinha uma vida ardente ao redor e pela proclamação do Evangelho. Então esse fator ajudou muito a igreja a crescer, a empolgação dos seus membros. Mas não somente isso, nós podemos aqui mencionar a necessidade, né, que os cristãos, né, eles se depararam na sociedade com um desejo ardente dos corações, né? O evangelho cristão, ele se deparou com uma necessidade generalizada dos corações. Toda alma humana tem uma sede, tem um desejo por Deus e pela eternidade. Agostinho dizia que a nossa alma anda inquieta enquanto não descansa em Deus. E, de fato, os nossos anseios, os nossos desejos, a nossa alegria, ela só pode ser encontrada, ela só pode ser satisfeita, a paz real, ela só é encontrada em Cristo, somente no Senhor. E naquele tempo não era diferente, as pessoas andavam vazias. Por exemplo, os estoicos, eles, para tentar responder a essas questões da humanidade, né, sobre esse vazio, sobre essa necessidade de sentido, de lidar com os problemas, com as dificuldades, os estoicos, por exemplo, diziam a seguinte frase: retire-se para dentro de si e encontre Deus ali. Então, guarde-se dentro de você mesmo e é aí dentro de você mesmo você vai se encontrar. E basicamente o que os estoicos estão dizendo é que a apatia, né, o não sensibilizar-se e a disciplina para não se envolver com nada e nem com ninguém é o caminho, é o remédio para de fato enfrentar os problemas e as crises da vida. Ou seja, em outras palavras, os estoicos diziam que para você não sofrer e permanecer firme, não se envolva com ninguém, não se prenda a nada, porque aí quando você perdeu, quando você enfrentar a crise, você já não estava preso, logo você não vai sentir tanto. Mas isso é praticamente uma utopia, né? Algo sem sentido. Quando o Evangelho então chega em mentes e corações vazios assim, ele traz esperança, ele traz alegria, ele traz contentamento, ele traz uma nova maneira de ver a vida e logo ele é aceito e ele então cresce, justamente porque o Evangelho, costumo dizer isso, né? O Evangelho é a melhor resposta para os anseios da humanidade. Tudo que a humanidade precisa e às vezes deseja e aí busca de forma errada, o Evangelho é a resposta. O Evangelho é o poder de Deus para dar contentamento pleno, alegria plena à humanidade sem Deus. Outro fator, e aqui um terceiro fator que a gente pode mencionar, que contribuiu muito para o crescimento do Evangelho, para a expansão da igreja, foi de fato a prática do amor cristão. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela de fato foi uma igreja prática, ela foi uma igreja de obras, ela foi uma igreja de ação. E quando essa igreja, ela exerce então obras que pelo mundo no geral não são obras feitas ou que não recebem destaque diante da sociedade, o que essa igreja ganha é de fato um reconhecimento, é uma admiração que chama a atenção para o Evangelho. Então nós temos aqui, por exemplo, Tertuliano dizendo que os pagãos na sua época comentavam e diziam: vejam como esses cristãos amam uns aos outros. Então aqui Tertuliano, né, que viveu ali nos primeiros séculos da igreja, ele está dizendo que os próprios pagãos, aqueles que não eram cristãos, que não criam em Cristo, eles reconheciam que entre os cristãos havia amor uns pelos outros. E aqui consideremos um amor genuíno, um amor verdadeiro. Uma outra citação bastante marcante é uma citação de uma fala, né, de Juliano, né, que foi imperador romano. E Juliano ele diz o seguinte, né, preste bem atenção no que ele vai dizer, porque isso de fato é bem marcante, porque ele vai novamente reconhecer a grandeza das ações do cristianismo. Juliano vai dizer o seguinte: o ateísmo, e aqui lembre-se que quando ele fala de ateísmo, ele está se referindo aos cristãos. Não sei se você lembra, nas últimas aulas nós falamos que os cristãos eram considerados ateus. Nós vamos falar isso daqui a pouco, mas aqui ele está se referindo aos cristãos. Então ele diz: o ateísmo, isto é, a fé cristã, foi especialmente promovido por meio do serviço amoroso prestado a estranhos e do cuidado com o sepultamento dos mortos.
é um escândalo o fato de não haver um único judeu mendigando e de os galileus ateus cuidarem não apenas dos seus próprios pobres, mas também dos nossos, enquanto aqueles que nos pertencem buscam em vão a ajuda que deveríamos dar. Então aqui você tem um imperador romano reconhecendo a ação e a atuação da vida da igreja. E essa atuação da vida da igreja, ela de fato marcou muito o período da época, ela de fato chamou uma atenção muito grande para o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Um outro fator, que de fato contribuiu para a expansão e para o crescimento do evangelho dentro do Império Romano foi de fato as perseguições, e até os martírios, a perseguição e o martírio de fato de cristãos, a morte de cristãos, de fato contribuiu para o crescimento do evangelho no Império Romano, porque aqueles martírios, aquelas mortes, elas serviam de fato como uma mola propulsora de expansão do evangelho no que diz respeito ao anúncio. A morte dos cristãos eram de fato uma proclamação da crença na verdade, do amor pelo Senhor e de uma pregação vivida. Então a morte, ela gerava de fato proclamação. Aqui nós temos uma citação de um historiador, Bruce Shelley, e ele vai dizer o seguinte em um dos seus livros sobre a história da igreja, ele vai dizer que é um grande número de casos de pagãos que se converteram ao testemunhar a condenação e morte de cristãos. Então ele enfatiza aqui uma coisa interessante, que muitos pagãos que estavam ali nas arenas, que estavam no contexto da perseguição e na morte dos cristãos, ao ver um cristão morrer, eles simplesmente se convertiam a Cristo, se convertiam ao Evangelho. E a razão disso é porque muitos cristãos tinham, de fato, um momento de morte, de passar desta vida para outra, para o encontro do Senhor, de uma forma deslumbrante. Nós temos, por exemplo, o caso de Estevão, que morre orando, inclusive por aqueles que estão lhe matando. E os cristãos primitivos, muitos deles faziam isso, morriam orando, morriam clamando a Deus, morriam pregando o Evangelho, morriam com uma atitude calma, eram martirizados, queimados, comidos por feras, com um semblante de paz. E isso, meus queridos irmãos e queridos também amigos, só Deus pode fazer na vida de alguém. É a paz verdadeira. É aquela expressão que Paulo diz, eu prefiro morrer e estar com Cristo. Então a morte, quando ela é encarada com fé, ela é triste, mas ela não é desesperadora. E foi assim que muitos cristãos ganharam muitas almas para Cristo, morrendo. Aqui nós percebemos a grandeza disso, e o tamanho desse crescimento da igreja através destes mapas. Então, olhemos para esses mapas e consideremos o seguinte: quando nós olhamos para esse, por exemplo, nós temos aqui a igreja estabelecida no primeiro século. Então, várias igrejas, algumas delas nós já pontuamos, fruto do ministério de Paulo, fruto do resultado ali dos seus apóstolos, da expansão do evangelho. Então, tem várias igrejas, esses pontinhos pretos são de fato então as igrejas. Nós temos aqui então a igreja no segundo século, as que se tem registro, porque de fato não temos todos os registros disponíveis, mas percebamos um aumento, um crescimento. E nós temos considerado aqui até o terceiro século, por volta do terceiro século. Quando nós chegamos então no terceiro século, é assim que a igreja está. Então esses pontinhos pretos, eles são então a presença de igrejas registradas, que se tem registro. Então percebamos que de fato o crescimento da igreja, ele foi um crescimento contínuo, frequente, movido de fato por vários fatores, dentre eles esses que nós mencionamos, e que tirou a igreja de fato da pequena cidade de Jerusalém e levou a igreja para um crescimento explosivo, grande, frequente, por meio da proclamação do Evangelho. Aqui nós precisamos considerar que a igreja só é verdadeiramente igreja, que a igreja só é verdadeiramente a igreja de Jesus quando ela cresce por meio da proclamação verdadeira do Evangelho. A igreja, desde os seus primórdios, no seu início ali, ela tinha um desejo grande de crescer, mas ela tinha um desejo de crescer proclamando Cristo, fazendo Cristo conhecido,
fazendo que o Senhor Jesus Cristo ele pudesse de fato ser conhecido, adorado, e que por meio da adoração a Cristo pessoas pudessem ser salvas. Isso é muito importante dizer, porque existem muitos métodos hoje na contemporaneidade sobre crescimento de igreja. Entretanto, o método bíblico, de crescimento de igreja é proclamar de Cristo, é falar do Senhor de forma fiel, de forma virtuosa, de forma enfática, e à medida que as pessoas então ouvem de Cristo, porque a fé vem pelo ouvir, elas então se convertem ao Senhor Jesus Cristo e elas então fazem outros discípulos. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela de fato foi uma igreja que cresceu, que expandiu, resultado da proclamação genuína do Evangelho. Vários personagens foram responsáveis pelo crescimento da igreja e pela defesa da verdade do Evangelho. Aqui nós temos um gráfico que mostra, pelo menos até o ano 300, alguns personagens importantes, que você pode ver aí o nome, pode depois pesquisar, alguns personagens importantes na história da igreja. Aqui nós queremos mencionar alguns, mas lembrar sempre o seguinte, que homens, eles são sempre falhos. Então nós temos aqui, por exemplo, alguns homens que nós vamos mencionar, que foram homens virtuosos, mas lembremos que foram homens, E homens sempre devem então ter esse cuidado, porque homens podem pecar, podem errar. Então alguns desses homens, por exemplo, que defenderam verdades profundas do Evangelho, fraquejaram em outros pontos, Então nós não devemos olhar para os homens de Deus como aqueles impecáveis, Isso é importante, Às vezes nós queremos dizer assim, não, a igreja é de Deus, então se ela é de Deus, ela tem que ser perfeita. Mas olhemos para os apóstolos que Jesus chamou, nenhum deles foram perfeitos. Olhemos para Pedro, que foi ali o primeiro a pregar o Evangelho, foi ali o líder inicial da igreja. Pedro, longe de ser perfeito, Pedro foi muito imperfeito, muitos dos seus erros, dos seus pecados são registrados na Escritura. Então, consideremos que a Bíblia, ela espera uma tentativa de perfeição, ela quer a santidade, mas ela reconhece que nós não somos perfeitos e por causa disso é que nós devemos tomar cuidado para zelar e sermos uma vida saudável e sermos uma igreja saudável em prol do Evangelho. Todos nós, a história da igreja serve para dar um ensino para todos nós, que nós devemos vigiar dia a dia para sermos instrumentos de defesa da verdade do Evangelho. Não existe vida totalmente perfeita e lacrada. A santidade ela é ganhada dia a dia, ela custa muito e nós devemos nos sacrificar para alcançar essa santidade. Então, alguns nomes aqui no decorrer da história da igreja, a gente pode, por exemplo, mencionar, e depois você pode pesquisar mais, mas assim, João Crisóstomo, esse homem que viveu nesse período, ele foi, por exemplo, um grande orador. Foi um homem de Deus de fato, conhecido inclusive como boca de ouro, E não estranha essa expressão boca de ouro, na verdade, uma referência à sua vida, de proclamação. Ele foi um excelente ministro, foi um excelente propagador do Evangelho, foi um excelente ministro do Evangelho, ele destacava muito a importância de descobrir o sentido literal do texto, então ele não abraçou os ensinos da escola alegórica, então um homem que foi conhecido de fato como um excelente expositor e um excelente pregador do Evangelho. Então, olha a vida deste homem, que ele de fato foi um dos homens que foram responsáveis pelo crescimento do Evangelho e pela defesa do Evangelho no seu período. Nós temos outro aqui, Teodoro, conhecido como Teodoro de Mopsuestia, e esse homem foi um grande exegeta, se preocupou com o estudo das Escrituras, propôs que deveria ser levado em consideração a gramática, a formação histórica dos textos para a compreensão das suas aplicações para o cotidiano. Então, interessante que o que a gente tenta ensinar hoje, você vê aí Teodoro muitas coisas já ensinando isso logo ali no início da igreja, entre 350 e 328, depois de Cristo, nós temos aí Teodoro ensinando sobre a importância da exegese bíblica, do contexto literal, Foi um homem que deu atenção muito especial aos contextos imediatos e remotos, sobre o contexto da Escritura, Também foi outro que, juntamente com João Crisóstomo,
não aceitou a interpretação alegórica, mas enfatizou uma interpretação literal do texto. Ele foi considerado o príncipe dos exegetas, né? Então, o príncipe daquele que de fato estuda a Escritura e que preza com zelo pela Escritura do Senhor. Então, foi um grande homem de Deus, um responsável por muitas coisas. Nós temos esse outro, também muito conhecido, né? Tanto na área religiosa como não religiosa, Eusébio. E Eusébio de Cesareia é uma referência porque, de fato, ele é considerado um dos primeiros historiadores da igreja. Ele recebe o título de historiador da igreja, né? Ele escreveu um livro que, inclusive, já tem publicado para o português, vale a pena comprar o livro, né, e ler, que é justamente o livro de História Eclesiástica. E esse livro ele vai contar a história da igreja até o ano 324. Então, muito do que se tem da história da igreja, inclusive o que eu estou falando aqui, que se tem relato da história da igreja, é justamente vindo de Eusébio, que foi de fato o grande, né, considerado o grande historiador da vida da igreja. Percebamos como esses homens eles foram e tiveram um papel importante no que diz respeito à propagação e da manutenção da vida da igreja. Nós temos aqui outro personagem, também muito conhecido, que a gente pode mencionar, que é Jerônimo, né? Jerônimo talvez seja um personagem ainda mais conhecido, né? Jerônimo de Veneza, foi escritor, tradutor. Jerônimo é muito conhecido por causa da sua obra, que foi a tradução da Bíblia para o latim, né? Então, ele terminou a sua tradução de uma forma muito rápida mesmo, era um grande estudioso. Em 385, a Bíblia estava traduzida para o latim. Em 391, ele já tinha revisado, feito uma revisão da tradução do Novo Testamento, é conhecido como a Vulgata Latina, né, ou a versão de Jerônimo, né, e foi, de fato, a primeira versão latina, de fato, da Escritura. Até pouco tempo, poucos anos atrás, a única versão que a Igreja Católica utilizava era a versão de Jerônimo. Então, perceba que esse homem ele também teve, né, uma importante contribuição no que diz respeito à fé, ao crescimento do Evangelho e também à propagação das virtudes cristãs. Nós temos aqui Ambrósio. Esses nomes eles são importantes, né, porque eles são bem conhecidos no que diz respeito à história da igreja, né? Ambrósio aqui, no caso, já foi um teólogo, um pregador, um grande administrador. Ele fez muitas pregações, é conhecido muito porque ele foi quem introduziu os hinos na congregação. Ele era um habilidoso orador. Infelizmente, era, como nós já mencionamos, né? Todos esses aqui que nós estamos mencionando, nós estamos tomando como referência de perfeição. Nós vamos ver, quando estivermos falando sobre as dificuldades internas da vida da igreja, nós vamos falar sobre erros doutrinários de muitas pessoas no contexto da igreja. Mas queremos destacar que não existe uma vida plenamente perfeita no que diz respeito como referência, para que tomemos como referência, dizemos, não, isso aqui é perfeito, isso aqui não teve erro, foi 100% genuíno. Não, de fato, o que nós percebemos é que muitas vezes pessoas que defenderam certas verdades se corromperam em outras, e nós vamos tratar disso depois. No caso de Ambrósio, ele foi de fato um grande pregador, mas infelizmente ele foi influenciado e ele abraçou o método alegórico. O método alegórico é aquele método que não leva em consideração a literalidade do texto, mas ele dá um sentido mais profundo, um sentido espiritual e, consequentemente, um sentido que não está no texto. Na verdade, o método alegórico ele trouxe para a Escritura aplicações infiéis, porque é você dar ao texto uma aplicação que ele não está colocando, né, lá. Então, esse foi um dos problemas de Ambrósio, embora foi um grande orador do período da igreja. E aqui, por fim, a gente pode mencionar, aqui já um pouco mais posterior, o nome de Agostinho, né? Agostinho talvez seja um dos mais conhecidos, porque, de fato, Agostinho é considerado o maior pai da igreja, né? Ele é considerado um grande homem de Deus, né? Se converteu já com certa idade, mas mesmo assim foi ministro, né? Foi um filósofo, escritor, teólogo, deixou aí com a sua vida mais de 100 livros, mais de 500 sermões, mais de 200 cartas. É aquele conhecido criador da cidade de Deus, a ideia que ele propunha de uma cidade, de uma civilização
com os princípios e as vontades de Deus estabelecidos. Então, Agostinho, de fato, foi um grande homem e é considerado o maior dos pais da igreja. Então, todas essas questões, elas servem para mostrar a expansão e o crescimento da vida da igreja. De fato, a igreja, ela cresceu, ela se expandiu. Aqui nós entramos, de fato, em um ponto importante, que é justamente o ponto sobre católicos, né? Você sabe o significado da palavra católico? Muitas pessoas não sabem o significado da palavra católico. Então, a palavra católico, ela vem da palavra grega, né, católicos, e ela significa universal, né? Essa palavra, o sentido dela é universal. E quando ela foi, então, aplicada à igreja, né, igreja católica, ela foi aplicada como um adjetivo, isto é, ela foi aplicada dizendo como uma referência de que a igreja de Cristo, ela estava sendo e seria uma igreja universal. Como assim universal? Universal no sentido de que ela seria uma igreja abrangente, ampla, que ela seria uma igreja que se divulgaria pelo mundo, que ela seria uma igreja que cumpriria o ide de Cristo, fazer discípulos. Então, entendamos que o sentido católico, inicialmente, né, a palavra grega católicos, ela foi de fato atribuída à igreja por causa do seu chamado. Cristo deu um chamado à igreja para que a igreja fosse para todos os lugares, pregar e proclamar o evangelho. E essa ida, então, como nós temos visto, né, dos discípulos pregando o evangelho, ela tornou a fé, a igreja universal ou católica. O primeiro a utilizar esse termo foi Inácio de Antioquia, né? Ele foi bispo, né, de Antioquia, e ele foi provavelmente o primeiro a utilizar o termo, pelo menos que se tem registro. Inácio de Antioquia foi o primeiro a utilizar esse termo católicos. E, novamente, ele é um adjetivo, né, usado como um critério para dizer, olha, a igreja está cumprindo a sua missão, a igreja está expandindo, a igreja é universal, a igreja está em todos os lugares, né? Isso é importante dizer, porque algumas pessoas, quando elas ouvem a palavra católico, elas logo pensam em uma denominação. Entretanto, entendamos o sentido histórico da palavra católico, que inicialmente não foi para definir o nome de uma igreja ou definir uma denominação. A palavra católico ela foi inicialmente usada como um adjetivo, né? Deixe-me dar um exemplo. Os cristãos de Antioquia foram chamados então de cristãos. Então hoje nós temos a igreja cristã. Não, a igreja cristã, o nome ali cristã, que vem de cristão, não é de fato um nome próprio de uma instituição. Não, inicialmente o nome cristão foi dado como um adjetivo. Olhe os cristãos, ou seja, olhe os pequenos cristos, olhe os seguidores de Cristo, inclusive de forma pejorativa. Com o passar do tempo, esse nome cristão, né, cristã, passou a se tornar um título. Deixou de ser um adjetivo apenas e passou a se tornar um título. Então, hoje, quando nós ouvimos Igreja Católica, nós logo lembramos do título, nós logo lembramos da denominação, da Igreja Católica Romana. Entretanto, antes mesmo de existir a instituição Igreja Católica Romana, né, como nós conhecemos hoje, esse termo universal, católico, ele já existia e era usado como um adjetivo para descrever a igreja como uma igreja universal. A igreja que se expandiu além de Jerusalém, indo até os confins da terra. Aqui nós temos uma citação de um autor muito conhecido, porque ele é referência, né, hoje no que diz respeito à história da igreja, e ele vai dizer o seguinte: os cristãos perceberam que eram parte de um movimento em rápida expansão e o chamaram de católico, termo que sugere que o cristianismo desse período é um movimento universal, a despeito do escárnio pagão e da perseguição romana, e também a fé verdadeira
em oposição a todas as distorções dos ensinamentos de Jesus. Então, esse autor ele destaca que o termo católico ele foi utilizado para definir, para adjetivar essa igreja como uma igreja universal, uma igreja que está crescendo. Estão perseguindo, estão nos matando, mas nós estamos crescendo. Estão nos perseguindo, querem nos fazer acabar, mas nós estamos progredindo. Aqui tem outra citação do mesmo autor e ele diz o seguinte: em certo sentido, o cristianismo católico era simplesmente um desenvolvimento dos planos de Jesus e dos esforços de Paulo, ponto. Chamamos os anos de 70 a 312 de época do cristianismo católico, porque esse pensamento dominou a história cristã no período que vai desde a morte dos apóstolos até o surgimento de imperadores cristãos. Embora a universalidade cristã seja uma ideia comum no Novo Testamento, o termo católico não aparece. Inácio, bispo de Antioquia, início do segundo século, parece ter sido o primeiro a utilizar essa palavra. Ele falou sobre a Igreja Católica quando afirmou: quando estiver Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Ao final do segundo século, o termo católico era amplamente utilizado para se referir à Igreja no sentido de que a Igreja Católica era universal, em oposição a congregações locais e ortodoxas, em oposição a grupos heréticos. Então é importante esse destaque aqui para dizer que, de fato, a Bíblia, todo o Novo Testamento, mostra que a igreja ela é uma igreja que se expande, que é universal, que está em todo lugar. Onde o evangelho chega, pessoas se convertem e a igreja chega, ela é universal. Entretanto, dito isso, nós precisamos fazer uma distinção aqui, como o próprio autor propõe, que esse termo era um adjetivo. Na verdade, o termo católico, termo grego, católicos, ele nem aparece no Novo Testamento. Então, você não tem no Novo Testamento nenhuma vez a palavra católico, né, falando de universal. Mas você tem o conceito doutrinário de que a igreja de Jesus Cristo ela seria universal. Ela estaria em todos os lugares. Naquela época, o grego estava em alta, era muito utilizado, então chamava de eclesia católica. Se fosse hoje, talvez chamaria de igreja universal. Só que hoje, quando nós falamos igreja universal, nós também não pensamos numa igreja que está em todo lugar. Nós pensamos em uma denominação chamada Igreja Universal do Reino de Deus. Então, percebam como é importante conhecer os contextos históricos, porque o contexto histórico ele nos ajuda a compreender o que é hoje e o que foi. E compreender que há mudanças de contexto. Hoje, o termo católico talvez ele não seja usado como no princípio ele foi usado. Então, por isso a importância, novamente, de estudar a história da igreja. Aqui, nós temos, por exemplo, o Credo dos Apóstolos. Perceba a importância de estudarmos a história da igreja, né? Aqui nós temos o Credo dos Apóstolos, né? E esse credo, ele diz o seguinte: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, concebido pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, que padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, que subiu ao céu, assentou-se à direita do Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Você concorda com tudo do Credo dos Apóstolos? Eu li rápido, né? Mas dê uma olhadinha aqui no Credo dos Apóstolos e verifique aqui. Você concorda com o Credo dos Apóstolos? Talvez nada lhe causou estranheza, mas você há de concordar que quando chegou na Santa Igreja Católica, deu meio que uma dificuldade, talvez para alguns, quem não é católico, por exemplo, reconhecer que eu creio na Santa Igreja Católica. Então, entendamos, algumas pessoas têm dificuldade com o Credo dos Apóstolos, justamente por uma falta de compreensão da história, né? Entendamos que o termo católico aí, ele está sendo atribuído não como uma denominação, né?
ele está sendo atribuído como um adjetivo, né? Eu creio no Espírito Santo e eu creio na Igreja de Cristo que está em todos os lugares, universal, católica. Então é isso que está dizendo aí justamente essa parte do credo dos apóstolos. Aqui, Comer, outro historiador, né, outro personagem importante que fala da história da igreja, ele vai dizer uma coisa importante para nós, né? Ele vai dizer o seguinte: os protestantes têm se confundido com as palavras do credo apostólico, com os quais confessam crer na Santa Igreja Católica. Essa é a igreja sustentada pelo Evangelho Apostólico, que é uma igreja em Cristo e que é chamada à santidade. Todas essas coisas são claramente ensinadas no Novo Testamento. Mas onde o Novo Testamento ensina a catolicidade da igreja? Os debates sobre essa questão são devidos principalmente ao fato de que o Novo Testamento nada diz sobre o assunto. Então ele faz um questionamento. Por que tem dificuldade com isso, né? Certo, a Bíblia não diz, aí tem o debate, a Bíblia não diz em nenhum momento que é a igreja católica, né? Mas esse adjetivo ele não pode ser colocado? E a resposta é sim, esse adjetivo ele pode ser colocado. Na verdade, ele diz, né? O termo grego católico significa que aquilo que é universal ou geral, que tem a ver com todo. Ou seja, né? Esse termo não é usado no Novo Testamento para descrever a igreja. Os pais da igreja primitiva usaram essa palavra para expressar um importante ensino do Novo Testamento, que a igreja como um todo ela é mais do que uma igreja local, ela é uma igreja universal, ela é uma igreja que está em todos os lugares. Então a igreja de Cristo ela é católica, ela é universal. Aqui entendamos que quando nós falamos isso, nós não estamos querendo dizer e nos referir a uma instituição de forma específica, mas nós estamos falando do caráter da igreja. A igreja é universal, a igreja é católica, a igreja é ampla. Ela não está só em um local, ela está em todos os lugares. Ela é a igreja do Deus vivo. Então aqui perceba, queridos, a importância de estudarmos a história da igreja do Senhor Jesus Cristo. O estudo da igreja, o estudo da história da igreja nos ajuda a compreender de forma clara os ensinamentos de fato e como nós podemos então lidar com as questões do ontem, hoje. Aqui tem um alerta que Cohen ainda faz sobre esse ponto, né? Ele vai dizer o seguinte: quando a igreja lutou contra o falso ensino, o termo católico passou a ser usado para descrever a igreja ortodoxa, em distinção a heréticos grupos gnósticos, montanistas e arianos. Hang Kim destaca que a grande virada ocorreu com Constantino, ou mais precisamente com Teodósio, pois sobre o edito religioso de 380, a Eclesia Católica, né, a Igreja Católica, tornou-se a única religião nacional legalizada. O paganismo e a heresia tornaram-se crimes políticos e a catolicidade tornou-se ortodoxia defendida pela lei. Então o autor ele vem destacar aqui um alerta importante, porque o que ele vem dizer é o seguinte: olha, não tem nenhum problema o termo católico, porque o termo católico significa o atributo da igreja, que é universal, que é geral, que está em todos os lugares. Aí ele vai dizer que o grande problema é que, após Constantino, essa igreja então cunhou esse termo e esse termo passou a descrever uma instituição, uma associação, a igreja. E quando essa igreja ela faz isso, então aí está o problema, porque de fato, com Constantino, nós vamos ver isso nas próximas aulas, mas com Constantino, o que nós temos é a legalização da igreja. A igreja passa a ser uma igreja relacionada com o Estado. O Estado passa a dar poder e credenciais à igreja. E essa igreja, então, que era a igreja perseguida, ela agora se torna a única religião ou igreja, de fato, aceita no contexto do Império com o passar dos anos. E aqui o termo católico, ele deixou de ser utilizado como, de fato, um adjetivo, caracterizando um atributo, uma característica da igreja, e ele passa a ser usado como um nome próprio de uma instituição. Aqui esse é o ponto que o autor destaca, né, que o paganismo e a heresia, eles tornaram-se crimes políticos.
perseguição pela própria igreja. Então aqui de fato nós temos a grande questão, que é justamente o fato que a igreja ela se tornou uma igreja institucionalizada, em que o termo católico ele deixou de ser usado como um adjetivo e aos poucos ele foi se tornando de fato um nome próprio de uma instituição e que de fato perdeu aquele sentido de fato católico no que diz respeito a uma universalidade da presença da igreja. E aqui vale a pena nós destacarmos esse perigo, né, esse problema, né? É porque a partir daí, né, o termo ele deixou de ser apenas um adjetivo importante, né, que descreve a igreja como uma igreja ampla, que está em todos os lugares, que proclama o evangelho, e esse termo ele passou a ser usado de fato como o nome de uma organização. Entretanto, nós sabemos que esse nome de fato para descrever uma igreja, ele não está implícito na Escritura. Então, como é que nós entendemos isso? Como é que nós lidamos com isso hoje? Então, nós podemos dizer o seguinte, que a igreja hoje, ela pode sim dizer que é católica. Então, toda igreja verdadeira hoje é católica. Lembremos que católica significa dizer que ela é universal, que ela está em todo lugar. A igreja de Cristo, ela é católica, não tem nenhum problema de dizer isso, no sentido de que a igreja de Cristo está em todos os lugares. Nós já fomos em Moçambique, a igreja de Cristo está em Moçambique. Nós já fomos na Colômbia, a Colômbia está em Moçambique. Nós já fomos no Nordeste, a igreja de Cristo está em um bocado de lugares aí do Nordeste. Então, a igreja ela é universal porque ela está em muitos lugares, ela tem alcançado o mundo. Então, a igreja, nesse sentido, ela é universal. Então, isso é importante para que nós entendamos que há um sentido correto da palavra católico, que é o adjetivo, que é de fato a atribuição à igreja como uma igreja que está em todos os lugares. Entretanto, o grande dilema justamente é hoje, isso nós vamos tratar nas próximas aulas, que é a questão que com o passar do tempo, os adjetivos eles tendem a se transformarem em nomes. E muitas vezes o nome permanece, mas aquela característica ela pode não permanecer. Deixe-me dar um exemplo de como isso ocorre, como o adjetivo ele se torna nome. No período da história da igreja, né, pós-reforma, nós temos um grupo chamado anabatistas. Esse grupo, né, chamado de anabatistas, né, de onde depois viriam os batistas, né, esse grupo chamado anabatista, eles foram chamados assim porque eles não concordavam com o batismo infantil, com o batismo de crianças. Então, eles foram chamados de anabaptizo. Ana é a palavra novamente em grego, né? De novo, né? E batizo é a palavra batismo mesmo. Então, eles foram chamados de rebatizadores. E por que eles foram chamados de anabatistas? Duas palavras gregas, de onde vem de fato o nome anabatista. Eles foram chamados porque eles estavam batizando pessoas de novo, né? As pessoas já tinham sido batizadas quando crianças e eles então na fase adulta queriam rebatizar. Aí chamaram eles de anabatistas. Esse grupo recebeu essa palavra como um adjetivo de algo que eles faziam. Eles rebatizavam ou batizavam, né? Mas aí esse nome, esse adjetivo, ele se tornou um nome, ou seja, ele deixou de ser apenas uma definição e ele passou a se tornar um nome próprio, o nome de um grupo religioso. A mesma coisa hoje. Pensemos um pouco mais posterior os batistas, por exemplo, os batistas regulares. Nós somos batistas regulares, né? Mas você, por exemplo, pergunte para muitos batistas regulares, por que nós somos batistas regulares, que muitos deles simplesmente não sabem o significado. Por que você é um batista? Por que você é um batista regular? Então, muitas pessoas simplesmente não sabem. O que isso mostra? Isso mostra que termos que muitas vezes são usados como um adjetivo, depois se tornam nomes. E com o passar do tempo, as pessoas que fazem parte daquele contexto, daquele grupo, às vezes não sabem nem explicar o porquê daquele nome. Nós temos esse problema, por exemplo, ocorrendo hoje. No passado isso não era tão grande, mas, por exemplo, hoje nós temos igrejas se chamando batistas, né?
você anda na cidade, aqui mesmo na cidade, nós andamos aqui na cidade, e você encontra igrejas com o nome de batistas. Mas quando você vai olhar para as questões dessa igreja, eles não se parecem historicamente em nada com os batistas. Ou seja, eles pegaram o nome de uma instituição, colocaram o nome de uma instituição, mas sem levar em consideração o significado, o contexto histórico, o significado daquele nome. Então aqui vale a pena destacar a importância do estudo histórico, vale a pena destacar a importância aqui do estudo da história da igreja, para percebermos também a saúde, a importância da saúde da igreja. Então hoje nós consideramos o crescimento da igreja dentro do Império Romano. Perceba como essa igreja tem crescido. Essa igreja é uma igreja que se expande, que cresce para a glória de Deus. E nas próximas aulas nós vamos ver justamente a perseguição dessa igreja dentro do Império e depois, então, como nós já mencionamos, vamos ver as dificuldades dessa igreja. Então persevere, continue aqui conosco no próximo domingo. Nós temos então nosso momento juntos, em que nós estaremos considerando agora não mais o crescimento, já vimos que a igreja está crescendo, mas que nós vamos considerar no próximo domingo, então, a perseguição dessa igreja. Essa igreja cresce, mas essa igreja cresce em face da perseguição. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus seja com você e que você continue como igreja do Senhor, fazendo a igreja crescer por meio da proclamação do Evangelho de Cristo. Afinal de contas, esse evangelho ele tem que ser universal, católico, tem que ser até os confins do mundo. Que Deus te abençoe.